Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso Power Morning, o nosso encontro da manhã para te dar um gás aí, para dar um up na sua vida, você já acordar aí com o pé direito, já acordar com força total, focado, superando os problemas, com a mente já ali direcionada nas coisas que realmente são positivas, nas coisas que realmente ali nos colocam num bom caminho, para a gente poder blindar a nossa mente contra qualquer astuta cilada aí do inimigo e a gente possa estar com a mente aí completamente focada. Bom dia a todos que estão chegando, uma grande honra contar com a presença de vocês. E hoje o nosso tema é o casco dividido. A gente vai dar uma mergulhada aqui ainda nesse processo da criação dos primeiros animais terrestres que a gente encontra ali no versículo 25 do primeiro capítulo de Gênesis, que diz: E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, segundo a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie, e Deus viu que isso era bom. Nós já vimos aí a questão dos répteis, hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre os animais domésticos, né? Vejam que Deus está separando aqui três vertentes desses animais. Está separando aqui os selváticos, a gente pode dar um exemplo, o leão. Os domésticos, a gente pode dar um exemplo, o boi. E os répteis, a gente falou ontem sobre os mais diferentes tipos, né, de répteis e as suas características peculiares, né, principalmente o fato deles serem pecilotérmicos, ou seja, eles não terem capacidade de manter estável a temperatura do seu próprio corpo, dependerem do ambiente para extrair esse calor. E aí, pessoal, quando a gente estuda esses animais, é muito interessante quando nós migramos lá para o capítulo 11 de Levítico, porque em Levítico 11, Deus vai entregar para Moisés ali a referência dos animais que são puros e dos animais que são impuros, ok? Minha mãe está na área aí, alô, Garcia Edgar, o meu sogro também. Muito obrigado pela presença de todos vocês, ok? Então, galera, seguinte, Deus traz em Levíticos 11 um critério muito interessante para a gente distinguir qual animal é puro e qual animal é impuro. E esse critério vai nos ajudar aí a darmos uma refletida sobre algumas dicas práticas para a nossa vida, para o nosso dia a dia, ok? Em Levíticos 11, Deus diz que os animais... Fala, Maguinho! Deus abençoe, meu amigo aí. Forte abraço para vocês, para a família toda. Os animais são puros aqueles que têm casco dividido e que ruminam. Ruminação, você sabe o que é, né? Quando o boi ele engole, né, o capim, depois ele joga de volta para a boca, mastiga mais um pouco, engole de novo, depois mastiga mais um pouco, né? Ele está sempre mastigando ali o seu alimento, né? A comida desce, sobe e desce, né? Ela vai e volta. Minha esposa Bárbara que lembrou de colocar o título, obrigado, esqueci o título aqui. Deixa eu colocar, já está na mão. Já tinha copiado, é só colar, fixar aqui, tá? Power Morning 22 hoje, o casco dividido, ok? O que a gente aprende dessa ideia de casco dividido? Então, Levítico 11 diz: são puros os animais que têm casco dividido e que ruminam. Tem que ser as duas características apresentadas ao mesmo tempo. Se ruminar e não tiver o casco dividido, não é puro. E se tiver o casco dividido, mas não ruminar, também não é puro. Você vai entender isso com os exemplos que a própria Bíblia oferece. Por exemplo, camelo. O camelo, ele rumina, né? Ele fica mastigando lá a sua comida, mas ele não tem o casco dividido, por isso não pode ser consumido, por isso ele é impuro. O coelho também. O coelho, ele rumina, mas não tem o casco dividido, então não é considerado puro. A lebre rumina, mas não tem o casco dividido. E o porco? Por que o porco no Antigo Testamento não é considerado um animal puro, é considerado um animal impuro? Por que será? Porque o porco é o contrário. Ele tem o casco dividido, mas ele não rumina, ok? Então, olha que interessante esse critério, né? Tem que ter o casco dividido e tem que ruminar.
Os ruminantes são uma classe interessante ali dos herbívoros, né? Porque eles têm vários, eles chamam de compartilhamentos gástricos. São denominados também de poligástricos. É como se eles tivessem vários estômagos. Por quê? Além do estômago, eles têm outras estruturas como o rumen, o retículo, o omaço e o abomaso. Então, eles têm uma estrutura ali digestiva maior. O rumen é esse primeiro compartimento do estômago dos ruminantes e aí em conjunto, né, com o retículo ele forma ali uma vasta câmara de fermentação, né, que abriga ali um complexo sistema de micróbios capaz de degradar as paredes da célula vegetal. Por que é difícil, mais complexa a digestão dos herbívoros? Porque os herbívoros eles comem vegetais. As células dos vegetais elas têm uma parede celular, tá certo? Feita de celulose. E nós, seres humanos, não temos estrutura digestiva para derreter essa parede, para digerir essa parede. Eles têm a celulase, que é uma enzima que destrói a celulose. Então, por isso que eles precisam dessa estrutura mais complexa. Então, o rumen faz isso, o retículo também tem essa função. Depois o omaso, né, que também é chamado de folhoso ou saltério. O omaso é a terceira divisão do estômago, né, localizada entre o barrete e o abomaso. O abomaso é a quarta e última câmara do estômago dos ruminantes, onde ocorre propriamente a digestão. É um saco ali que é mais alongado, né, com uma estrutura e funções comparáveis à do estômago dos não ruminantes. Fica ali na metade direita da cavidade abdominal deles, né, em grande parte ali no assoalho do abdômen. Então, o sistema, por comer vegetais, o sistema digestivo dos ruminantes é completamente diferente. Para isso, é necessário, né, que depois que eles ingerem rapidamente o alimento, após um período eles tornam a regurgitar o alimento para a boca, onde ele é mais uma vez mastigado e deglutido. E o que é interessante é esse processo, né, mais lento, esse processo mais assim compassado, né, mais lento na digestão. O Douglas está falando, Daniel, em nome de Jesus faz um curso de linguística para nós. Valeu, Douglas. Mas curso de linguística em que sentido? Um curso de alfabetização de hebraico, por exemplo? Seria nesse sentido o curso? Me responde depois aí o que você quer, o que você gostaria mais especificamente, tá certo? Então, essa característica dos ruminantes é muito interessante, né? Eles consomem as fibras, né, que é a celulose, que é obtida ali das gramíneas, né, e das leguminosas. E como eles não possuem eu falei que eles tinham a celulase, né, mas na verdade os ruminantes não têm a celulase, né? Eles não possuem um sistema enzimático que é dotado de celulase. Por isso, eles precisam de um conjunto de micro-organismos que façam a digestão das fibras, né? Se eles tivessem a enzima celulase, era muito mais fácil derreter as paredes das células dos vegetais, ok? Essas bactérias que tem ali no estômago dos ruminantes são protozoários chamados celulíticos, né, que fermentam naquela cavidade do rumen as fibras e produzem ácidos orgânicos, que são o acetato, o butirato e o propionato, que são assimilados ali pelo ruminante para obter energia, né? E esses organismos, né, depois de saírem do rumen para o intestino, são fonte ali também de proteína e de vitamina para os próprios ruminantes. Então, pessoal, qual que é a nossa reflexão aqui sobre essa questão aí dos ruminantes, né? O animal que é puro é aquele animal que rumina e também tem o seu casco dividido. O que significa a ruminação? A ruminação ela pode ser usada como uma metáfora do estudo, uma metáfora da reflexão, uma metáfora da pesquisa. A gente pode dizer que um animal ruminante é aquele que gosta de pesquisar, aquele que gosta de estudar, aquele que gosta de conhecer as coisas, aquele que tem uma curiosidade
pelo conhecimento, aquele que tem uma sede e um sabor pelo conhecimento, aquele que pega um livro e fica ali degustando o livro, né? Fica degustando a palavra. Nós temos uma referência, né, para comparar a ingestão com a ingestão ali com o estudo. Em Ezequiel 3, por exemplo, no capítulo 3 do livro de Ezequiel, Deus dá para Ezequiel um rolo de um livro e diz para Ezequiel: coma esse rolo. E Ezequiel fica ali meio receoso, né, de comer o papel, mas aí ele diz que quando ele comeu o rolo daquele livro, ele sentiu um gosto doce como mel. Então, o ruminante aqui na nossa reflexão, ele pode representar aquele que gosta de estudar, aquele que gosta de se aplicar nos estudos, aquele que gosta de mergulhar no estudo da palavra. Porém, se ele só rumina, é diferente, tá certo? Se ele só rumina e não tem o casco dividido, não adianta. O que significa simbolicamente, aqui na metáfora que a gente está construindo, o que significa simbolicamente o casco dividido? O casco fica na pata do animal, na parte que traz a sua locomoção. Não é verdade? Ali é a parte do seu corpo que toca o solo e que o faz andar para frente e para trás. Ou seja, nós podemos comparar o casco dividido com uma maneira de viver separada, uma maneira de viver dividida, uma maneira de viver afastada de outras coisas. Ou seja, enquanto a ruminação, a mastigação constante, a digestão mais prolongada é um símbolo dos estudos, o casco dividido é um símbolo da separação, de uma vida ali que é separada. Porém, o que Levítico 11 nos ensina é que não adianta estudar e não se separar. E também não adianta se separar sem estudar. Tem que ter o estudo e tem que ter a separação que é baseada nesse estudo. Vou dar um exemplo. Tem gente que estuda muito a Bíblia, tem gente que estuda muito a palavra, conhece a palavra toda de cabeça, mas não vive segundo a palavra. Eles, às vezes, não apenas conhecem muito bem a Bíblia, mas eles dão aula de Bíblia, eles são professores universitários, eles ensinam as Sagradas Escrituras, dão aula de teologia e tal, mas eles não vivem a palavra. Às vezes, eles nem mesmo acreditam na palavra, nem mesmo creem que a palavra é uma revelação da parte de Deus para a humanidade. Às vezes eles nem acreditam nisso e estão ali dando aula sobre a Bíblia. O que significa isso? É alguém que rumina, mas que não tem o seu casco dividido. Ele estudou, mas ele não vive segundo os padrões morais e éticos da palavra. O Guim Duarte falando isso também vale para os homens ao largar o alimento incerto da caça pela alimentação mais estável do plantio. O homem teve tempo para se aprimorar intelectualmente. Exatamente, Guim, muito obrigado aí, né? Quando o cara não precisou ficar saindo todo dia para caçar, ele podia plantar e colher, deu tempo para ele meditar um pouco mais sobre a vida, né? Refletir sobre a realidade que o cercava. Obrigado. Então, vejam só, há muitos desses especialistas em Bíblia, por exemplo, que não vivem segundo os critérios morais e éticos da Bíblia. Muitos desses, inclusive, quando chegam ao posto de professores e docentes de seminários teológicos, ficam ali nesses seminários, em vez de mostrar a beleza, a majestade, né, e a singularidade, a peculiaridade, né, a importância magnífica das Escrituras, não, estão ali querendo às vezes até desmerecer as Escrituras, dizer que é um livro cheio de edições, defeitos e problemas. Vejam, esse é exatamente o animal que rumina, mas que não tem o seu casco dividido. É a mesma coisa do camelo, do coelho e da lebre. Eles ruminam, mas não têm o seu casco dividido. Já o porco é exatamente o contrário, né? O MF Júnior está falando que há inclusive ateus que são professores de seminários teológicos, né? A gente fica pensando, o que esse cara está fazendo lá? Na verdade, a gente não entende, né, o que ele está fazendo lá, mas ele tem um objetivo, ele tem um propósito, ele tem uma missão que muitas vezes é executada com uma eficiência impressionante. A missão deles é exatamente essa, retirar a fé daqueles jovens pastores que estão chegando. É minar o problema para eles na raiz. É fazer com que uma nova geração de líderes cristãos sejam líderes céticos, líderes que não acreditam
no sobrenatural. Líderes que são impregnados de cosmovisões que são completamente antibíblicas, como, por exemplo, a cosmovisão materialista, ou seja, a visão de mundo materialista, que só existe o mundo material, a visão de mundo secularista, de que a religião deveria ficar restrita aos espaços privados do culto, e também a visão de mundo pós-moderna, que vai relativizar todas as coisas, dizendo que não tem verdade, que tudo são interpretações, opiniões e construções. E, claro, muitas das vezes, porque sempre andam juntas, a visão de mundo marxista, ok? A missão, né? A Rimena falou, a missão de semear a discórdia. Exatamente. Divone dando bom dia, Marcelo chegando na área. Então, vejam só, esses são exatamente aqueles que ruminam, mas não têm o casco dividido. Eles não se separaram, eles não vivem segundo o padrão moral, eles não seguem, tá certo? É um grande problema isso. Isso aqui, nessa metáfora, faz a pessoa não ser qualificada para ser ali considerada própria para Deus, se torna impróprio. Já o outro caso, né? O caso do camelo, o coelho e o lebre, são animais que ruminam, mas não têm o casco dividido. O porco é o contrário. O porco tem o casco dividido, mas ele não rumina, tá certo? O que significa esse inverso, né? Ele tem o casco dividido, ou seja, ele está separado. Ele se separou de um grupo, ele se separou da sociedade. Só que a separação pela separação, ela simplesmente, a separação pela separação, ela não é uma coisa que automaticamente boa, tá certo? Você pode, por exemplo, se separar da sua família para seguir aí uma vida no crime, por exemplo, para seguir uma vida com pessoas que não são edificantes, né? Com pessoas que não são ali, que não edificam, né? Então essa que é a característica também da separação. A separação ela tem que estar calcada num princípio moral, tem que estar calcada num princípio positivo, ok? O Daniel está falando aí que a lebre não é ruminante. Então, não é ruminante, mas ela está nessa categoria da Bíblia, né? A Bíblia coloca a lebre como um exemplo desses animais. Então, talvez, eu não sei também se houve um probleminha de tradução ali na hora de fazer essa transposição, né, do hebraico para o português. Pode ter sido também, mas ela é citada em Levítico 11 como um exemplo de animal que não é puro. Eu vou até conferir aqui. Ó, Levítico 11, capítulo 11, acho que é o versículo 3, se eu não estou enganado. Vamos dar uma olhadinha aqui. Destes, porém, não comereis, dos que ruminam, dos que têm unhas fendidas. O camelo, que rumina, mas não tem unha fendida. O arganaz, porque rumina, mas não tem unha fendida. A lebre, né? Lebre em hebraico aqui, a palavra é arnebet, né? É uma derivação incerta, né? E significa lebre, né? Provavelmente um animal extinto, porque nenhuma lebre conhecida rumina, tá certo? O significado exato é desconhecido, será melhor deixar a tradução como Arnabet. Então, como eu falei para vocês aqui, a tradução, na hora de traduzir, eles colocaram lebre ali porque era mais fácil, né, de adequar para o entendimento de um falante do português. Mas obrigado pelo comentário. É um animal parecido com a lebre e que provavelmente aqui o tradutor bíblico acredita que esse animal já esteja extinto, né? O Arnabet, e eles preferiram deixar lebre, né? Mas alguns tradutores preferem Arnabet, deixar esse nome igual está em hebraico, Arnabet, para não ter essa confusão, tá certo? Assim como arganaz, né? Que em hebraico é chafan, se refere ali ao texugo do rochedo, né? Ou ao coelho, ou ao iracoide, né? Alguns tipos ali semelhantes, tá bom? Obrigado aí pelo comentário, ok? Então, galera, seguinte, o porco, a Tairine, lembrando aí, o exemplo do porco são os religiosos. Aqui sim, aqueles religiosos que vivem uma religiosidade cética, né? O cara é religioso, né? Ou seja, ele está separado para uma vida religiosa, mas ele não vive em santidade, ele não tem critérios, né? Ele não tem essas referências. Obrigado, Hugo, obrigado aí pelos comentários, todos vocês aí. Então, é aquela pessoa que está separada,
mas que não vive não rumina na palavra, né? Ele se separou, mas ele não medita na palavra. Ele se separa, mas não vive a santidade. Às vezes é um cara que fala assim, vou viver isolado do mundo, né? E ele vive isolado do mundo, mas não motivado pela palavra. Inclusive porque Jesus não nos incentiva a vivermos isolados do mundo, como eremitas e tal. Esses são os essênios, né? Os essênios são aqueles que falaram, eu vou sair fora daqui, né? A cidade é cheia de pecado, então o juízo de Deus vai cair sobre a cidade, eu vou sair da cidade para me proteger desse juízo. Esse é o pensamento dos essênios, né? Mas Cristo não fazia nada disso. Cristo não chamou ninguém para se esconder no deserto, Cristo não chamou ninguém para entrar numa luta corporal contra o Império Romano, Cristo não fez nada disso. O que Cristo fazia era, de madrugada ele subia para orar e de manhã ele descia para manifestar a luz de Deus em meio às trevas ali no seio das cidades e da humanidade. Jesus andava tanto em meio às pessoas ali do cotidiano que foi até reputado ali como alguém pecador, né? E Jesus chegou a dizer, veio João Batista que não comia nem bebia e vocês falam que tinha demônio. Vem o filho de Deus que come e bebe, anda no meio das prostitutas e dos ladrões e vocês dizem que tem demônio. Então Jesus, ao contrário de João Batista, né, que ficava ali no deserto, que era a voz do que clama no deserto, Jesus ele estava no meio da multidão, no meio da galera. Então ele não traz esse incentivo para você estar totalmente separado, né? Apesar de que isso não invalida. Hoje a gente vê aquelas ideias, né, do sobrevivencialismo, das pessoas que preferem sair das grandes cidades e tal. Então não tem nada a ver com isso que Jesus está falando. Jesus está falando do cara que é eremita. Ele está completamente isolado do convívio. Se uma pessoa é eremita, como é que ela vai anunciar a palavra de Deus? Né? Como é que ela vai ser luz nas trevas? É sobre isso que Cristo está falando. Uma pessoa que não quer anunciar a palavra é uma pessoa que está fora dessa grande comissão bíblica que diz ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Essa ideia de pregar o evangelho, estar no meio das pessoas, não invalida, claro, as ideias de sair das grandes cidades, viver uma vida mais pacata, mais saudável, mais isolada num ambiente rural, tá certo? Numa zona rural, porque o próprio Cristo fala em Mateus 24, para que quando começassem, né, os sinais ali dos princípios das dores, as pessoas saíssem das grandes cidades, ok? Então, pessoal, o cara que se isola, mas sem motivação pela palavra, também não é adequado ao que Deus quer. Então é aquele que às vezes é um religioso, é alguém que está dedicado ali ou separado à vida religiosa, mas não medita, não rumina, não conhece a palavra. Você vai conversar com ele, ele não conhece Bíblia, ele não entende Bíblia, não entende muito de teologia, né, de teologia sistemática, muito de filosofia, principalmente os medievais, né, vai saber muito bem conversar sobre Agostinho, Tomás de Aquino e tal, mas na hora de falar sobre doutrina bíblica propriamente dita, não conhece. Por quê? Está numa falsa separação. Esse aí é o famoso, é o porco. Né? O porco, ele rumina, mas ele não tem ele tem o casco dividido, mas não rumina. Ele tem uma falsa aparência de cristandade, uma falsa aparência de santidade, mas no final das contas ele não vive segundo a palavra. Talvez seja como aqueles que a Bíblia fala, Jesus diz, vocês me chamam de Senhor, mas não cumprem os meus mandamentos. Dizem que me amam, mas não fazem o que eu ensino. Então, talvez essa seja a referência. Glorinha, obrigado aí pelo comentário. Valeu, Vitor também está na área. Seja bem-vindo aqui à nossa conversa do Power Morning. Então, pessoal, vejam só que interessante isso. Deus está procurando pessoas que ruminam e que são separadas. Você medita na palavra, você estuda a palavra, como diz o Salmo 1, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho de ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O que significa isso? Ter o prazer na lei e meditar nela de dia e de noite. É ruminar, está ruminando. Né? Fazendo assim, ele é como uma árvore plantada junto a rio de águas, que tem o fruto no tempo certo, cujas folhas não caem, tudo que fizer prosperará. Ou seja, ele é alguém ali separado do caminho dos pecadores, do conselho dos ímpios e da roda dos escarnecedores. Ou seja, a separação ideal aqui que Jesus está trazendo é exatamente essa. Você medita na palavra e ao meditar na palavra você deixa de andar no conselho de ímpios,
não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Você sai do conselho errado, você sai do caminho do pecado e você sai da roda do escarnecimento. E aí você se separa desse grupo para se unir ao grupo das pessoas que estão ali focadas em ganhar almas para o nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Denise, muito obrigado aí pelo exemplo. Nel falando, são esses critérios usados pelos judeus para não comer porco e outros alimentos? Exatamente, Nel, são exatamente esses critérios. Tem outros critérios também dos peixes, né? Os peixes têm que ter escamas e tal, por isso alguns camarão, alguns crustáceos eles não comem. É exatamente esse critério da alimentação especial que os judeus praticam, ok? A Érica aí falando, bom dia, povo abençoado, amém, sejam bem-vindos ao canal Manual da Independência e ao meu perfil aqui no Instagram e ao nosso Power Morning, segunda a sexta às 7 da manhã, ok? Então, pessoal, vejam que interessante. Deus está procurando aqueles que estudam, mas que praticam. Aqueles que transferem da sua mente para a sua prática, do pensamento para as atitudes, da teoria para a vida prática. Só teoria sem prática para Deus não faz sentido. Só prática sem os fundamentos teóricos da palavra também não faz sentido. Tem que ter a teoria, que é a ruminação, e a prática, que é o casco dividido. O casco é a pata é o que toca o solo, a pata é o que movimenta. Os seus movimentos, as suas atitudes precisam estar inspiradas numa ruminação, que é a meditação na palavra. Entenderam a ideia? A Bíblia ela é muito incisiva ou muito insistente nessa ideia de que você precisa pensar e fazer, né? Aprender com a cabeça e praticar com o corpo. A gente já falou sobre isso, mas vejam aquelas figuras no Antigo Testamento que recebiam um revestimento de autoridade, o óleo da unção, que eram exatamente os reis e os sacerdotes. O que acontecia com os reis e os sacerdotes? Eles recebiam sobre as suas cabeças o óleo da unção. E o óleo da unção, ele descia, né, pela cabeça e tocava o corpo. Sempre no Antigo Testamento tem essa conexão da cabeça com o corpo. O óleo escorre pela cabeça e depois ele pinga exatamente no coração para que o pensamento e as atitudes estejam conectados. A cabeça e o tronco, a cabeça e o corpo. É exatamente também uma das explicações que os especialistas dão para essa ordenança divina que diz que os sacerdotes precisam ter não só os sacerdotes, mas os servos de Deus, os filhos de Deus, precisam ter a sua barba comprida, não cortar a ponta da barba, e a ponta do cabelo comprida também. Por quê? A ponta do cabelo comprida, ela toca o tórax e a ponta da barba também. O que significa isso? A conexão da cabeça com o corpo, do pensamento com as atitudes. Estão entendendo como ter pensamento só e não ter as atitudes é algo que é inadequado para Deus, né? O Daniel está lembrando da fé prática, né? Igual falada pelo apóstolo Tiago na sua epístola. Exatamente, ele diz que a fé sem obras é uma fé morta, né? É exatamente a pessoa que tem olho, mas não enxerga. Significa que o olho não está funcionando, mas o que é interessante aqui para enxergar, a não ser que se for por algum artifício tecnológico muito avançado, em geral, para enxergar tem que ter o olho. Então, para praticar a fé, tem que ter fé primeiro. Mas uma fé que não tem prática está mostrando que essa fé aí ela está inválida. Valeu aí falando Power Morning Café, tudo bom, começar o dia, vale europeu, MTB, valeu. Meu sogro aí falando bela explicação, obrigado aí Mar, falando fantástico. Por esse motivo eles deixam a barba grande, né? Perguntou a Bruna, né? Por esse motivo os rabinos deixam a barba grande, exatamente, cumprindo essas determinações levíticas, né? E bíblicas de que eles não podiam cortar a sua barba e a ponta do cabelo. É a conexão do pensamento com as atitudes, né? Da teoria com a prática. E é por isso que a Bíblia fala, né? O homem prudente edificou a sua casa sobre a rocha, vindo sobre ela o vento, permaneceu firme e não caiu. O que significa homem prudente? Em grego, essa expressão, a prudência é phronesis. Phronesis significa uma prudência, ou seja, uma sabedoria prática. É diferente da sofia, por exemplo. Sofia é um pensamento mais mental, especulativo, é uma sabedoria. Agora, a phronesis é uma sabedoria prática, é um modo de agir, é um modo de viver. O que significa um homem sábio edificou a sua casa sobre a rocha?
Ele pegou o conhecimento e aplicou o seu conhecimento. Marivone Pereira aí, entrando pela primeira vez, comecei ontem a seguir o seu canal, estou amando. Muito obrigado, Marivone, seja bem-vinda. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco no Power Morning e no canal, né? Lembrando que esse vídeo fica disponível para vocês aqui no Instagram e depois também, a partir das 9 horas, lá no canal Manual da Independência, ok? Érica aí falando ótima explicação, muito obrigado, Érica. A Osana Rocha, mas hoje ainda está valendo essa lei sobre os animais, está valendo para os judeus, né? Para os cristãos não vale isso, né? A gente vê que os primeiros cristãos eles já não praticavam isso, né? Houve até uma discussão entre Paulo e Pedro, está relatada no livro de Atos dos Apóstolos e também na epístola de Paulo aos Gálatas, em que Paulo criticou Pedro porque Pedro mudou de opinião. Quando ele estava junto com os judaizantes, ou seja, aqueles que achavam que o cristão deveria continuar seguindo as regras judaicas, ele ficou a favor desse grupo. E aí, quando ele estava com os não judaizantes, ele disse que não precisava. Então, Paulo chega para Pedro e fala: Pedro, se tu, sendo judeu, não vive como judeu, por que você quer que os gentios vivam segundo o judaísmo, né? Quando Paulo diz para Pedro que você é judeu e não vive como judeu, significa que Pedro não estava praticando as 3 principais características do modus operandi segundo o Antigo Testamento, que é a prática da circuncisão, a guarda do sábado e a alimentação especial kosher, né? Então, provavelmente, Pedro não estava mais fazendo isso, que era guardar o sábado, ensinar a circuncisão e ordenar essa abstinência de alimentos lá considerados impuros no livro de Levítico, né? Porque ele teve uma visão de um lençol com vários animais ali dentro e Deus falou para ele comer, ele falou que não ia comer porque o animal era impuro, e aí Deus falou, não diga que é impuro algo que eu purifiquei, tá certo? Então, por aí, né, o cristianismo segue uma linha que não guarda mais esse tipo de coisa. Léo Peruso perguntando quando voltar às pregações na Bola de Neve 7. Muito obrigado aí. Não temos data ainda, mas eu agradeço muito, tá bom? Lutanaka, obrigado, Daniel, por trazer essa palavra. Deus abençoe, valeu. O Guedes aí, bom dia, Daniel. Sou católico, mas não praticava há tempos. É muito bom ver as suas lives pela manhã. Anima e fortalece a nossa alma para enfrentarmos a adversidade do dia a dia. Valeu, Guedes. Mais do que nunca, nós precisamos estar totalmente sintonizados com a palavra de Deus, não só mentalmente, mas na prática, vivendo, tá certo? Então, esse que é o detalhe, ok? Pega e come, exatamente isso, né? Ele teve o sonho falando lá, pega e come. Gabriel Carneiro, obrigado pela presença. Então, pessoal, tem que ter o casco dividido e tem que ruminar. E eu pergunto, você tem ruminado na palavra? Você tem meditado na palavra? Qual é o tamanho do desejo que você tem pela palavra? Você ama meditar na palavra? Você rumina de verdade, né? Com qual frequência você lê as escrituras, né? Qual é o tamanho do seu desejo pela palavra de Deus aí? Saidel Carvalho, obrigado aí. Precisamos ficar atentos com as nossas atitudes, exatamente. Elias, grande bênção. Márcio aí dando bom dia. Josi falando, Daniel, sobre essa questão da alimentação, essa passagem do lençol especificamente se refere aos gentios? Se refere a todos, né? Mas é claro que os cristãos eles absorveram isso, né? Os judeus eles não absorveram esse ensinamento, continua ali seguindo essa prática, né? Então, em tese é para todos, né? Valeu, Josi. Então, pessoal, a palavra de Deus diz, né? O apóstolo Paulo faz uma ressalva dizendo que o cristão ele precisa ser um bom manejador da palavra, tá certo? Uma expressão muito interessante, né? O cristão precisa ser um bom manejador da palavra. E a Bíblia, quando usa essa expressão, fala que o fato de ser um bom manejador, né, da palavra é para que o cristão não tenha do que se envergonhar, tá certo? Para que o cristão não tenha do que se envergonhar, porque maneja bem a palavra da verdade, né? O apóstolo Paulo diz, procura apresentar-te ao Senhor como alguém que não tem do que se envergonhar, porque maneja bem a palavra da verdade. O que significa manejar bem a palavra da verdade, né? Significa
você ter versatilidade com a palavra. Isso está lá no segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Eu vou abrir aqui para a gente analisar esse versículo, porque eu acho extremamente pertinente, tem tudo a ver com o que a gente está refletindo aqui hoje. 2 Timóteo 2,15, foi isso que eu falei agora, nem lembro mais. Procura te apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Para manejar bem a palavra da verdade, não tem outra maneira senão você praticar a palavra e estudar a palavra, tá certo? Você precisa, mergulhar na palavra, você precisa digerir a palavra, você precisa viver essa prática, dessa ruminação espiritual. É aí que vem a grande diferença daquele que tem uma falsa aparência de santidade, que é separado. Não, eu estou na igreja, eu sou separado. Mas você medita na palavra, você conhece a palavra, você estuda a palavra, você vive a palavra. Então essa que é a diferença. No grego, olha que interessante, a expressão grega. Muito interessante no grego, porque uma das traduções diz assim: estude para que você possa se apresentar a Deus como um obreiro que não tem do que se envergonhar, porque consegue dividir bem a palavra da verdade. Interessante, dividir, fazer essa separação, separar e tal. Então a expressão grega é espudason, ou seja, tenha deleite ou aplique-se, estude, mergulhe, se dedique. Espudason, seofton, a si mesmo, esforça-te a ti mesmo, dokimon, ou seja, para que ser testado, aprovado. Esforça-te a si mesmo para ser aprovado. Parastese toteo ergaten, que seja um obreiro, que é o ergaten, é o obreiro, seja um obreiro que está ali diante de Deus aprovado, um obreiro diante de Deus aprovado. Como você faz para se esforçar para ser um obreiro, um ergaten, diante de Deus que é aprovado, que é dokimon? Você precisa, que não tem do que se envergonhar, Anapes ruton. Anapes ruton é que não tem do que se envergonhar. Anapes ruton. Se você quer estar diante de Deus como alguém que foi provado e aprovado e não tem do que se envergonhar, como é que você deve fazer? Você precisa... a expressão grega é muito interessante, é ortotomunta. Ortotomunta significa saber corretamente dividir a palavra, Saber dividir a palavra. O que é saber dividir a palavra? É você pegar a palavra, deixa eu ver se eu consigo pegar uma Bíblia aqui. Você pegar a palavra, pegar uma Bíblia aqui, ó. É você pegar a palavra e fazer isso aqui, ó. Certo? Daniel, onde é que estão os 10 mandamentos? Aí eu falo, estão exatamente aqui, ó. Êxodo 20. Aí eu abro aqui para você, ó. Êxodo 20. Aí você maneja bem a palavra da verdade, certo? Você fala, Êxodo 20. E você diz, além disso, se você quiser, você pode ir na segunda apresentação da lei. O que é a segunda apresentação? Deutero é segundo e nomos é lei, a segunda apresentação da lei. Deuteronômio 5 também tem ali os 10 mandamentos. É a repetição dos 10 mandamentos, ok? Então, o que significa você fazer o ortotomunta? Significa você manejar bem, é dividir bem. Você abre bem, tá certo? Daniel, onde está aquela passagem, conhecereis a verdade vos libertará? Está lá em João 3.
Aí você fala, ó, vamos abrir lá em João 3 aqui, ó. Atos dos Apóstolos. João é logo antes de Atos dos Apóstolos, porque João é o quarto dos evangelhos. Então você vai lá e abre ali em João 3, ok? Isso aqui só acontece quando você maneja a palavra da verdade. Essa expressão, né, que em português é maneja bem a palavra da verdade, significa divide bem a palavra da verdade, tá certo? Então tá aqui, ó, João 3. Então, o casco dividido é isso aqui também, ó, você saber dividir, ó. Você saber manejar, você encontra. Sabe alguém que sabe jogar videogame bem? Então o cara maneja bem o controle remoto, sabe fazer tudo, mexe rapidinho, tudo. Você fala, pô, você maneja bem isso aí, meu irmão. Como é que ele atingiu aquele ponto de manejar bem aquela técnica? Com muito treinamento. Como é que você atinge o ponto de manejar muito bem a palavra? Você tem que abrir a palavra muitas vezes, tá certo? Então, procura te apresentar ao Senhor como alguém que maneja bem a palavra da verdade, significa alguém que sabe dividir a palavra, que sabe abrir no lugar certo, ok? A Lu Tanaka aí falando, etimologia é tudo, exatamente, por isso que eu amo a etimologia, né? Quase que a prática toda aqui minha é em cima da etimologia, tá certo? Então, você tem que ter ali anapes hunton. Anapes hunton é que não tem do que se envergonhar, porque ortotomonta, né? Faz essa separação. Tologon tes alethias, né? Tologon, a palavra, tes alethias, alífias, né? Tes alífias, a palavra da verdade. Alífias vem de alífia em grego, que é a verdade. Ou seja, maneja bem a palavra da verdade, não a palavra da mentira. Tem gente que é muito versado na palavra da mentira. Esse é aquele que, às vezes, ele rumina, mas ele não pratica. Ele estuda a Bíblia, mas ele não pratica a Bíblia, ele mente. Ou então, ele é separado, ele é um falso cristão, mas que não conhece nada da Bíblia. Ele mente também. Esse maneja bem a palavra da mentira, mas não a palavra da verdade. Inclusive, a verdade em grego é muito interessante, que é aletheia. Aletheia vem da palavra lethe, que é esquecimento, que é letargia, que é você estar ali letárgico, né? Você esqueceu das coisas, né? Lantano, estar escondido, secreto, não perceber, não conhece, ficou letárgico, né? Lantano vem de letargia, letárgico. O cara ele esqueceu de tudo, ele está meio apoplético, né? Ele ficou meio abobalhado. O que significa então a verdade no grego? Nessa palavra grega, aletheia, significa você lembrar, você não esquecer. Como é que você pode viver a verdade da palavra dentro desse conceito grego? Você tem que conhecer e se lembrar. Por isso que a Bíblia fala, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. A Bíblia diz no Salmo 119, versículo 9, como poderá o jovem purificar o seu caminho? E a Bíblia responde no versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que significa isso? Escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esconder no coração, esconder no cor, ou seja, decorar. Decorar é esconder no coração. Decorar. É claro que não é uma decoreba automática, é uma decorar porque você abre a boca e sai a palavra. A Bíblia diz, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Isso é o decorar de verdade. Decorar não é a decoreba. A gente pode até separar o decorar etimológico. O decorar é etimológico. Você ter aquilo gravado no seu coração, porque você ama a palavra, então ela está gravada no seu coração, no coração de carne, não coração de pedra, e ali a palavra está gravada ali, você aprendeu, você absorveu, você pratica, diferente da decoreba. A decoreba é uma coisa estéril, né? Uma coisa assim sem vida. O decorar de verdade é Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que significa isso? Eu escondi a palavra no meu coração, eu ruminei muito. Ruminei pra caramba. Para não pecar contra ti é o quê? Casco dividido. O casco está dividido. Eu ando separado,
do caminho do pecado. Darlene, Deus te abençoe aí, vamos estudar juntos aqui, estamos todo dia estudando, ok? A palavra de Deus traz paz e equilíbrio à nossa vida, disse aí a Lange Deb, muito obrigado. Nunca é tarde para ler a Bíblia e não são fáceis os termos, mas hoje temos muitos caminhos certos que a interpreta, ok? Exatamente por isso que eu indico para vocês a Bíblia NTLH, a nova tradução na linguagem de hoje da Sociedade Bíblica Brasileira. É uma Bíblia muito interessante, eu gosto demais. Fica essa dica para vocês, ok? Eu tô sem nenhuma delas aqui, porque estão em outros lugares, e eu comprei muitas dessas Bíblias e dei de presente. Eu cheguei a comprar umas 3 ou 4, ficava com ela, mas quando falava de Deus para alguém, acabava dando de presente. Então eu fiquei, acho que eu tenho uma só, se eu não estou enganado, eu não sei onde está, acho que está guardado em outro lugar. Então, nova tradução na linguagem de hoje, excelente para você entender o que está acontecendo, né? Porque tem versículos mais complexos, né? Como por exemplo... aquele que conheceu as coisas de Deus e tal, e foi no profundo do Espírito, como está lá em Hebreus, né? Viveu as glórias do mundo vindouro e caiu. É impossível que ele seja renovado, porque senão estaria expondo Cristo novamente estaria expondo Cristo novamente à ignomínia. Aí você, poxa, ignomínia, aí é complicado, né? Ignomínia, você acabou comigo, né? Poxa, ignomínia. Aí você fala assim, eu vou procurar em outra tradução, né? Aí você pensa assim, vou dar uma olhada lá no... Essa passagem está em Hebreus, né, 6, 4 a 9. Eu vou abrir para vocês, porque vale a pena, é uma passagem interessante e ela mostra, né, como é que as traduções diferem nesse aspecto. Deixa eu pegar aqui, Hebreus 4, 9. Olha só. Hebreus 4, 9? Acho que eu abri errado. Hebreus 6, de 4 a 9, né? Bem que eu vi. Hebreus 6, de 4 a 9. Vou abrir aqui rapidinho para vocês. Ó. Hebreus 6, 4. Os perigos espirituais, né, na minha Bíblia. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Aí você fala, poxa, ignomínia? Vou ter que procurar um dicionário, né? E aí você fala assim, vou dar uma olhada no grego, né? O grego é paradigmatizo, né? Paradigmatizo. Significa, olha que interessante, né? Você olha então o tradutor. O tradutor olhou essa palavra, paradigmatizo, e pensou, vamos traduzir essa palavra. Qual é uma palavra boa para traduzir? Ignomínia. Estariam crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Você fala, poxa, ignomínia? O que é ignomínia? Aí você vai olhar no dicionário, o dicionário vai falar, sinônimo de ignomínia, vitupério. Não resolve, né? E aí você pega a nova tradução na linguagem de hoje, e aí ela vai traduzir assim, ó. Olha só. Como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Elas já estavam na luz de Deus, já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo. Já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir. Mas depois abandonaram a fé. É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. O que significa levar Cristo à ignomínia? É você zombar. Escandalizar. A ignomínia, o vitupério, representa o escândalo. Vocês estariam expondo Jesus ao escândalo, ou vocês estariam escandalizando o nome de Jesus, ou vocês estariam zombando publicamente de Cristo. Tipo assim, eu andava com Jesus, fiz tudo de errado e voltei para Jesus novamente. Então, a nova tradução na linguagem de hoje é sensacional. Eu gosto demais. Antes, no início, eu tinha um pé atrás com ela, achava que era uma tradução muito simples, muito simplista, mas é realmente uma tradução sensacional, uma tradução excelente. Se você consegue online, como a galera já está falando aí, mas a Bíblia Nova Tradução na linguagem de hoje de estudo, a Bíblia de estudo Nova Tradução na linguagem de hoje é extremamente interessante. Deixa eu dar um exemplo para vocês.
eu sempre, desde a minha adolescência, né, quando comecei a andar na igreja, andar nos caminhos do Senhor, né, frequentar a igreja, aprender a palavra, ali aos meus 15, 16 anos, eu comecei a ouvir algumas histórias comuns, né, da Bíblia. O nome, por que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão? Aí eu pensava, né, qual é o significado desses nomes? Sempre gostei muito de etimologia, foi por isso que eu fui estudar, né, comunicação, letras, e depois mestrado, doutorado em linguística. Eu sempre fui apaixonado pelos idiomas, pela ideia, né, dos significados de uma língua, como a gente usa a língua para o mundo fazer sentido. Então, eles falavam, enquanto o nome Abrão significava pai exaltado, Abraão significa pai de um povo. Aí eu falei, tá bom. Abrão significava pai exaltado, mas aí Deus queria que ele fosse pai de um povo e mudou o nome dele para pai de um povo. Só que o que eles diziam para mim era que Abrão significava pai exaltado. E eu ficava pensando, o que é um pai exaltado? É um pai orgulhoso que se exalta? Né? É um pai que foi assunto aos céus, que subiu, ele foi exaltado? Só que aí, a Nova Tradução na Linguagem de hoje, a Bíblia de Estudo Nova Tradução na Linguagem de hoje, ela coloca lá embaixo o comentário. Por que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão? E ela diz, a palavra hebraica Abrão soa semelhante a antepassado famoso. E Abraão significa pai de um povo. Eu falei, puxa vida, caiu uma ficha aqui. Não caiu uma ficha, caiu um Bitcoin, né? Porque está custando aí mais de 300 mil reais um Bitcoin. Caiu um Bitcoin aqui no meu pensamento. Desde a minha adolescência eu escuto que Abrão significa antepassado, significa pai exaltado. E aquilo não fazia muito sentido para mim, né? Um pai que foi exaltado, poxa pai, você é muito bom, maravilhoso. Eu não entendi, não fazia muito sentido para mim isso. Agora, a mesma coisa, a mesma palavra, o mesmo significado, mas uma interpretação diferente, mais prática. Antepassado famoso. Na hora caiu a ficha. Na hora eu entendi que se Abrão morresse sem ter o filho Isaac, ele já seria um antepassado famoso. Porque sem o filho Isaac, ele já seria um cara que fez grandes feitos. Venceu muitas batalhas, superou grandes desafios, conquistou uma terra muito grande, né, ia deixar um legado, ia deixar uma memória, já seria um antepassado famoso. Mas Deus não queria apenas que ele fosse um antepassado famoso. Deus queria que ele fosse um antepassado famoso e o pai de uma nação. Então aí caiu a ficha, né? Agora pai exaltado. Que história é essa, pai exaltado? Antepassado famoso. É esse insight muito simples, e as grandes genialidades são essas, né? Caramba, como é que eu não pensei nisso antes, né? Podia ter sido eu, por que eu não tive essa ideia? Né? Essa que é a genialidade. Eu falei, caramba, por que eu não pensei nisso antes? Antepassado famoso é a mesma coisa que pai exaltado, mas antepassado famoso faz muito mais sentido. Não é verdade? Faz muito mais sentido, é muito mais claro, é muito mais objetivo. Então a Bíblia Nova Tradução na Linguagem de hoje de estudo é a que eu mais gosto para esse tipo de finalidade, ok? É claro que é interessante você ter outros para comparar, e se você tiver essa disposição, mergulhar também nos textos originais. Quem sabe, num futuro próximo, a gente não tem um curso de alfabetização em hebraico, que pode até não te dar a capacidade de conversar em hebraico fluentemente, mas vai te dar uma capacidade de ler o básico do hebraico. Quem sabe a gente traz um estudo, um curso sobre isso. Eu tenho pensado muito nisso já há um bom tempo, ok? Então, a Bíblia é a NTLH. A Kellen Pereira está perguntando, Daniel, qual Bíblia você indicaria, né, para se comprar no dia de hoje? NTLH, Nova Tradução na Linguagem de hoje, tá certo? Essa é a tradução que eu gosto para esse tipo de finalidade. Eu sempre estudo no original, vou na King James, que é uma tradução maravilhosa. Estou falando da King James em inglês. A Bíblia King James em inglês é muito interessante, é muito maravilhosa, tá? A Jessie Ferreira está perguntando aí o que você acha da King James. Eu nunca li a Bíblia King James em português, nunca peguei para ler. Agora, a King James em inglês, a Antigona, né, a versão autorizada pelo rei,
essa versão é maravilhosa, é muito legal para quem conhece o inglês, porque ela te ajuda muito a entender o que está lá no original. Tá certo? Ela é muito fiel ao original. Mas, por incrível que pareça, a nova tradução na linguagem de hoje também é inacreditavelmente fiel ao original. Em termos até, que eu posso chamar aqui de forma jocosa, de brincadeira, em termos subatômicos, tá certo? Eu vou dar um exemplo para vocês, quer ver? Deixa eu ver aqui. No Gênesis, olha só. Deixa eu ver aqui. Deixa eu procurar essa passagem. Uma passagem no Gênesis que foi categórica aqui para mim. No Gênesis capítulo 6, né? 6. Deixa eu procurar aqui. Gênesis 6:3, olha só. Gênesis 6:3 está escrito assim: Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Eu estava fazendo um estudo sobre essa passagem, né? O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois ele é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Porque eu queria entender se Deus estava dizendo que o homem só viveria 120 anos, ou se Deus daria um prazo de 120 anos para o homem se arrepender antes do dilúvio. Eu estava estudando isso. Será que Deus falou que a longevidade humana máxima seria 120 anos? Ou Deus estava dizendo, vou esperar 120 anos para vocês se arrependerem, se não se arrependerem, enviarei o dilúvio. Eu estava tentando entender essa dicotomia. Aí, o que eu fiz? Né? Fui lá no texto original hebraico, peguei a Bíblia, abri lá no texto hebraico, Gênesis 6, versículo 3, e fui mergulhar aí no conhecimento. E aí, quais foram as informações que foram vindo ali para mim, né? Vaiomer Yahweh, né? E disse Deus, Lo Yadon, ou seja, não vou contender mais, né? Não vou adjudicar mais, não vou, em inglês é strive, né? Não vou lutar mais. O meu espírito, né? Lo Yadon Ruhi, né? O meu espírito não vai lutar mais. Ba Adam, com o homem, né? Então, Vaiomer Adonai, né? Disse Deus, Lo Yadon Ruhi Ba Adam Leolam, né? Não, meu espírito não vai mais lutar com um homem, tá certo? Beshagan Hu Basar, Beshahan Hu Basar, porque ele é carne, né? Porque ele é carne. E os seus dias serão 120 anos. Então, quando eu fui olhar isso aqui, né? A ideia de Deus falando, meu espírito não mais contenderá com o homem, eu fui querer entender o que é isso, né? Não contenderá. Em hebraico, Lo e Adon. E Adon tem relação com a palavra Dan, que é juiz, tá certo? Ou seja, por isso que não vai mais adjudicar, não vai mais contender, não vai mais exercer um juízo. Meu espírito não exercerá mais um juízo sobre o homem porque ele é carne. Então, a primeira inflexão que eu fiz foi passar de contender para adjudicar o juiz, né? A Bíblia, a Almeida, ela traz, meu espírito não agirá, mas a palavra, o hebraico, né, din, que dá origem a Adon, significa, não é agir, é julgar, tá certo? Agir como juiz, ministrar julgamento, pleitear uma causa, executar julgamento, retribuir. Então eu fui estudando esse versículo, primeiro eu saí de meu espírito não agirá mais no homem, como meu espírito não julgará mais o homem, tá certo? Lembrando que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É ele que é o vento que nos conduz no caminho. Então, o primeiro degrau que eu subi foi, não é agir, é julgar, tá certo? É adjudicar, é uma coisa relacionada à justiça, ao juiz. Por que é ao juiz? Porque está relacionada à palavra dan, né? Está relacionada à palavra dan, que é a juiz. E tem a ver com a palavra Adon, né? Que é firme, forte, senhor, chefe, né? Que dá origem a Adonai.
Então, o que está dizendo? Está dizendo que o Adonai não vai mais fazer o Yadon. Adonai não vai mais exercer o seu juízo, né? Então, isso aí eu fui subindo um nívelzinho. Aí eu comecei a fazer o método do hebraico proto-semítico, o hebraico arcaico, né? Analisar a etimologia dessa palavra, né? Analisar a ideia de din em hebraico, né? O que é esse din? Aí fui lá dar uma olhada, né, na palavra para dan, né? Que é a gente tem duas palavras para juiz em hebraico, né? Nós temos a palavra shafat, que dá origem ao próprio livro dos juízes, que é o livro, o Sefer Shoftim, e a gente tem também a palavra dan, né, que significa juiz, né, um juiz, né, significa isso. Quando você olha a palavra dan, que dá origem a esse verbo, não, meu espírito não agirá mais no homem. Eu já vi que não é agirá, é adjudicar, é julgar. Meu espírito não vai mais julgar. Aí eu quis entender como é que é esse juízo, né? E aí eu fui no proto-semítico. O proto-semítico você estuda o hebraico letra por letra. Cada letra tem um corpo de significado. A palavra dan em hebraico, que é juiz, ela é formada pela letra dalet, que é a letra D hebraica, e a letra Nun, que é a letra N hebraica. A letra Dalet, ela significa porta. Como é que é porta em hebraico? Dalet. Como é que e Nun significa o quê? Nun tem a ideia de continuidade, de semente, aquilo que vai para frente, aquilo que continua, aquilo que prospera. Então, a ideia aqui é a relação entre o juiz e a porta da vida, a porta da prosperidade. Por quê? Quando um juiz é justo, ele garante uma sociedade bem funcionando bem. A sociedade ela continua, ela se perpetua. Uma sociedade que tem um juiz que é justo, o que acontece? Não há impunidade. A impunidade ela incentiva a criminalidade e o colapso social, a derrubada da ordem social. Se um juiz é injusto e ele pune quem é inocente e ele absolve quem é culpado, as pessoas ficam desencorajadas de viver uma vida correta e de respeitar os limites da ordem social. Quando as pessoas não respeitam o limite da ordem social, a sociedade automaticamente vai entrar em colapso, que é exatamente o que estão tentando fazer no mundo hoje. Então, qual é a relação entre o juiz com a porta da vida, a porta da continuidade? O juiz garante a continuidade de um grupo, de uma sociedade. Quando o juiz julga com equidade, punindo o culpado e absolvendo o inocente, ele está garantindo o bom funcionamento da sociedade, tá certo? Então, eu fui extrapolando a palavra meu espírito não agirá mais no homem para o meu espírito não julgará mais o homem e o meu espírito não vai mais abrir a porta da continuidade para o homem, tá certo? Então eu fui extrapolando de agir para abrir a porta da continuidade. E aí eu fui pensando, a porta da continuidade, no final das contas, é a salvação, né? A porta da continuidade, se você for no final se você for profundo, é exatamente isso. A King James, no versículo Gênesis 6:3, ela diz o seguinte: And the Lord said, né? E Deus diz, My spirit shall not always strive with man, ou seja, é contender, é lutar ou adjudicar, né? For that he also is flesh, né? Porque ele também é carne. Yet his days shall be 120 years, né? Ele vai ter, os seus dias serão 120 anos. Ok, mas aí quando você chega na nova tradução na linguagem de hoje, e foi aí que a minha cabeça deu aquela... Falou, esse pessoal aqui não brinca em serviço não. Olha como é que está o Gênesis 6:3 na nova tradução na linguagem de hoje. Veja que nos meus estudos, que eu levei muito tempo para fazer isso, eu parti do meu espírito não agirá no homem, para meu espírito não vai mais julgar o homem, para letra por letra em hebraico, meu espírito não vai mais abrir a porta da continuidade para o homem através da equidade do juízo. Ou seja, a porta da salvação não vai mais estar aberta para o homem. A porta da eternidade não vai mais estar aberta para o homem. Tá certo? Olha como é que a nova tradução na linguagem de hoje traduziu. Aí Deus disse, não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, porque eles são mortais. De agora em diante eles não viverão mais do que 120 anos. Olha só como foi exatamente aquilo que eu tinha chegado com muito estudo. Não deixarei que os seres humanos vivam para sempre. De onde os caras tiraram vivam para sempre? Se a Bíblia só fala, e meu espírito não vai mais agir
contender. Lo yadon, não vou agir, não vou contender. Yadon vem de din. Din significa exercer no juízo. Juiz, a prática do juiz. Só que a prática do juiz está calcada na ideia da continuidade de uma sociedade ou na continuidade da vida. A vida continuar, a vida permanecer, a vida eterna. Eu demorei muito para sair de meu espírito não vai agir. Eu demorei muito para sair de agir para chegar em vida eterna. E qual foi a minha surpresa quando eu fui ler Gênesis 6:3 na Nova Tradução na Linguagem de hoje, dizendo: não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois eles são mortais. Ou seja, a porta da eternidade. Quando eu olhei isso aqui, e na época eu achei que eu estava maluco, eu falei, acho que eu estou maluco, é viagem da minha cabeça, não tem nada a ver, meu espírito vai agir com a porta da salvação vai estar fechada, né? A tradução que eu fiz foi mais ou menos isso. A porta da salvação a partir de agora estará fechada para o homem, porque ele está totalmente controlado pela carne. E aí eu olhei e falei, caramba, um grupo de tradutores traduziu exatamente o que eu tinha pensado. Não deixarei que os homens vivam para sempre, porque são mortais. Isso tudo que eu fiz foi só para te mostrar a maravilha que é você estudar a Bíblia, como você entende as coisas. Não é muito interessante você entender essa ideia de exercer juízo e o juiz ser a chave da continuidade de um povo, e quando você perverte a justiça, você destrói a sociedade. Quando você usa ali a justiça para punir o inocente e absolver o culpado. E eu pergunto para vocês têm visto isso acontecer no mundo hoje? Inocentes presos, culpados absolvidos, você tem visto isso? Quando a sociedade olha uma realidade como essa, ela desmotiva. É claro que o ser humano que é aliançado com Deus, independente do que está acontecendo no mundo, ele permanece fiel aos caminhos do Senhor. Mas aquele que não tem essa fidelidade aos caminhos de Deus, ele olha isso tudo como um desestímulo a viver uma vida correta. E aí a sociedade, o que acontece com a sociedade? Ela simplesmente colapsa. E aí eu gostaria de me reportar um livro aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar o livro. Ele está aqui na minha mãozinha. Só para terminar esse estudo aqui. Já ouviram falar nesse livro aqui? Manifesto do Partido Comunista? Olha como é que esse livro termina. Só para vocês terem a noção do tamanho do que a gente está vendo e vivendo nos dias atuais. O que o cidadão disse aqui, lá nos idos, né, do século XIX ainda? Os comunistas se recusam a dissimular as suas opiniões e intenções. Eles declaram abertamente que os seus objetivos só podem ser atingidos com a derrubada abrupta de toda a ordem social existente, que as classes dominantes tremam perante a Revolução Comunista. Nela, os proletários não têm nada a perder, senão os seus grilhões. Eles têm muito a ganhar, proletários de todos os países univos. Ou seja, a derrubada abrupta. É outra palavra, eu estou adaptando a palavra por causa do cerceamento aqui lexical, né? Em alemão é Gewaltsamen, vem de Gewalt, né? Se você conhece o alemão aí você vai entender o que eu estou dizendo. A derrubada abrupta, ou seja, Gewaltsamen, de toda a ordem social vigente. Qual é a melhor maneira de derrubar a ordem social vigente? Perverter a ordem social por meio da justiça. Ok? Então, galera, Deus abençoe vocês. Nova tradução na linguagem de hoje, fica a dica, meditem na palavra, ruminem, mas não apenas estudem, pratiquem, porque aí você vai ser aceito pelo Senhor, tá certo? Meu amigo pastor Valmor Moreira falando que recusa de justiça gera anomia e anarquia, exatamente, a falta da lei e a confusão completa na sociedade, tá certo? Então, pessoal, fica essa reflexão para vocês, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para todo sempre. Tenham uma semana abençoada, meditem na palavra e pratiquem a palavra, porque assim seremos aceitos pelo Senhor e Ele vai dizer no glorioso dia, servo bom e fiel, entra no descanso do seu Senhor. Amém? Um abraço para todos vocês. A gente volta amanhã, precisamente às 7 horas, se Deus assim permitir, ok? Forte abraço, obrigado pelo apoio. Me ajudem a espalhar, né? Dá aí um print aí, compartilha com a galera. Deus te bendiga. Amém para vocês. Abraço aí para todos. Fiquem com Deus. Valeu!